Ora bem, meus amigos, como vocês sabem, estamos aqui na nossa Usaberg, vocês podem ver. E o que é que estamos aqui a fazer? Estamos aqui a tentar trocar aqui o kit de transmissão. Já estive a apertar os parafusos, como vocês veem, ó. Aqui a anilha está solta, aqui estes também estão soltos. E pronto, vamos trocar isto por... Ora bem, então, aqui este pinhão novo, que como vocês veem aqui os dentes já estão bastante rompidos e estes aqui já estão a ficar bastante finos. E aqui a corrente, pronto, aqui eles já nem dobram bem, portanto já está aqui com este tartumelo, por assim dizer. E pronto, vamos lá tratar disto, vamos entrar aqui na intro. Ora bem, meus amigos, portanto, fui buscar aqui o cavalete para meter a moto em cima. Este é um cavalete emprestado, não é meu. O que é que temos que fazer? Então, eu já estive aqui a apertar os parafusos para ver se também batia certo aqui com a cremalheira, que é esta. Ou seja, esta é de 50 dentes e esta aqui é de 13. E aqui é a nossa corrente, que já vos vou mostrar. O que é que tivemos que fazer para desapertar aqui pelo menos o pinhão, que foi a maior dúvida que eu tive. Portanto, tive que tirar aqui o seletor, que encaixei só para vos mostrar no vídeo. Tive que tirar aqui isto, que já vou tirar também, e já vos explico então como é que consegui desapertar aqui esta porca de pinhão, este parafuso do pinhão, porque é só um parafuso, não é como normalmente tem uma chapinha, uma anilha, vá. Tem aqui dois parafusos de lado, e já vos explico então como é que fiz isto. Então, aqui com uma chave 10, vamos apertar aqui então, estes parafusos para tirar aqui esta proteção fora. Pronto, tirada aqui a proteção fora, os parafusos arrumam-se ali. O que é que eu tive que fazer aqui? Puxar isto aqui um bocadinho mais para aqui para o lado, para vocês perceberem. Então, tentei travar e engatar aqui a moto, mas não consegui desapertar isto com o roquete. Então estive a fazer as minhas pesquisas e, portanto, aproveitei aqui o aumento do roquete, certo? Engatei aqui no dente, engatei assim, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Conforme desapertei com o roquete, isto acabou por se dar finalmente, que estava a ver que não conseguia desapertar aqui o pinhão. E pronto, acabei por conseguir desapertar. Primeiro quero desapertar então aqui a roda de trás. Ela desaperta-se do outro lado, obviamente, com uma chave, se não estou em erro, de 25 ou 27, já nem sei. Também já tenho um bocado de trabalho, portanto vou desapertar. Lá fora. Então, temos aqui a nossa roda, certo? E temos aqui a nossa cremalheira, ao qual vamos substituir por esta, que é idêntica. É de 50 dentes na mesma, igual a esta, só que esta, como vocês podem ver, também é por estar desapertado, mas aqui ela já estava a descravar, portanto foi a melhor altura para tirar isto.
E vamos continuar então a tirar o resto. É assim, é a primeira vez que estou a fazer este tipo de trabalho, portanto, se estiver a fazer algum erro, digam-me aí, porque sinceramente nunca me vi sequer a fazer uma coisa destas e para já até não me estou a safar mal, acho eu. Mas quero saber a vossa opinião, se há alguma coisa que esteja a fazer mal, que vocês saibam, mas à partida acho que vai correr tudo bem. Portanto, tirada agora a nossa cremalheira, como vocês podem ver, isto está completamente solto. E vamos substituir agora pela nova então. A nova encaixa aqui perfeitinha. E uma coisa que eu não vos tinha falado é que devemos de pôr um bocadinho de Loctite ou parafusos para cola para os parafusos. O que é que isto faz? Isto acaba por colar os parafusos e não deixa com a própria vibração eles saírem. Portanto, vamos pôr sempre um bocadinho disto, se ainda tiver, que eu não sei. Uma gotinha pequeninha, não muito, porque senão se depois vocês um dia mais tarde quiserem voltar a tirar, para voltar a fazer a devida troca do sistema de transmissão, não conseguem tirar. Portanto, primeiro parafuso aqui apontado, vamos para o segundo. Apertar sempre os parafusos em cruz, ou seja, o primeiro deste lado, depois do outro. E pronto, apertando aqui o último parafuso, vamos reapertar os outros todos, caso não estejam devidamente apertados. E pronto, aqui temos o nosso kit a nossa cremalheira trocada. Aliás, até vou confirmar porque ela é literalmente igual. Sim, ok, é igualzinho. É de 50 dentes, pronto. Preferi de 50 porque era o que estava e até gostei do que tinha. Ela da origem traz 52, mas por alguma razão estava assim e para mim está perfeito. Portanto, vamos para o próximo passo. Tendo aqui agora o nosso pinhão quase tirado, vamos começar por encontrar então o elo da corrente que a desemenda. Vocês veem, ó, eu conforme vou puxar a corrente, ela está tão seca de ter estado algum tempo parada que até custa a correr e, ó, como vocês veem, olha a fuga, vejam só a fuga que a própria corrente tem. Portanto, vamos chegar aqui um alicate, preferencialmente de pontas. E a mesma posição que tem aqui esta chapinha, vocês têm que a deixar depois. Pronto, chapinha fora. Portanto, esta aqui de dentro também deve sair. Pronto, meus amigos, finalmente conseguimos tirar esta pecinha. Aqui estão as anilhas, umas anilhazinhas de borracha que estão aqui entre a corrente.
Pronto, conseguimos desmandar aqui a corrente com esta nossa peça. O que é que vamos fazer entretanto é caiu aqui outra anilha e pronto, vamos tirar aqui a corrente. Ok, está engatado, portanto vamos acabar de desapertar isto. Ok, pronto, pinhão fora. Portanto, este era o antigo, este é o novo, também são idênticos. Portanto, este tem a numeração para cá, este tem a numeração ao contrário, mas acho que vou deixá-lo assim porque tinha a mesma folga, portanto os números vão ter que ficar para dentro. Paciência. Portanto, temos aqui então o nosso pinhão apertado, espero que esteja bem apertado. E vamos começar por pôr a corrente aqui por cima. Portanto, corrente agora no sítio, até já tem outro ar em comparação ao que tinha antes. Bem, o trabalho está pronto. Entretanto, eu não filmei mais nada porque vi-me aqui numa situação muito complicada, ao qual vocês já sei que me vão chamar de Tony, burro, porque comparei esta corrente com a antiga que tinha, que a medida é a mesma, é 520, com 118 elos, que supostamente vem, pronto, veio com 118, não confirmei, mas veio com 118. Então meti a minha ao lado da velha, esta nova ao lado da velha, e o que é que acontece? A outra era mais, tinha de cortar 2 elos para ficar igual, pronto. Tudo bem, o que é que fiz? Nem sequer me lembrei do que é que poderia acontecer, e é aquela já ter folga a mais e pronto. Cortei os 2 elos, eles estão aqui, assim, pronto, cortei-os, tudo muito bem, vou meter ao sítio e faltava um buraquinho de um dente, eu, estou não me digas, puxei isto tudo para trás, entretanto tinha esta peça virada para aqui, e pensei, estou não me digas que eu não vou conseguir, e então ainda fiquei aqui a moer um bocado na situação. Até que, pronto, tive a ideia de virar esta peça ao contrário, não sei se devo, nem se é certo, nem se é errado, mas olha, está virado. Já meti isto a rodar um bocadinho e para já está a rodar bem. Quando forem meter esta peça, aqui, este dentinho, isto assim mesmo, não se esqueçam de meter no sentido correto, porque se meterem ao contrário pode calhar de alguma coisa bater aqui ou assim e esta presilha, não sei se posso chamar assim, soldar-se e então ficarem com a corrente solta e poderem partir aqui qualquer coisa ou trancar a roda como já tem acontecido há muitos e caírem. E pronto, meus amigos, no entanto, já montei tudo, está tudo aqui a funcionar, já meti a trabalhar, isto roda perfeitamente, já não faz barulhos que fazia antes, e é isso. Está tudo aqui nos trinques, se calhar ainda vou ter que ajustá-la, mas ajustar a corrente, porque não sei, acho que está boa assim. Tenho que ler no manual o que é que de lá diz, e pronto. Foi este o trabalho de hoje, espero que tenham gostado, se tiverem alguma dúvida perguntem, no que eu puder ajudar eu ajudo. E pronto, espero que tenham gostado, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Turn it on.